paz do Senhor, irmãos, Shalom. Propósito. Essa palavra tem origem do latim, que significa objetivo, um ideal. Irmãos, quantas vezes nós vemos essa palavra se repetir na Bíblia? Propósito. Algumas pessoas que não toleram nem ouvir essa palavra. Mas nós que somos cristãos, tudo, irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que creem no Senhor. E é uma ligação muito forte entre todos nós. Essa mesma ligação que nos faz parar por alguns momentos e ouvir essas palavras. Pois ao mesmo tempo que vocês estão ouvindo, eu também estou me ouvindo. E ao mesmo tempo que vocês estão crescendo na palavra, eu também estou crescendo na palavra. E enquanto eu estou adquirindo maturidade com Deus em seus ensinamentos, vocês estão adquirindo maturidade. Não é coincidência. Nunca foi coincidência vocês estarem nesse canal. Nunca foi coincidência vocês me ouvirem. Eu só digo a vocês uma coisa. Assim como, para mim, foi um despertar quando eu entendi que a espiritualidade não é algo apenas bonito de se falar. É algo que tem que ser vivido. É algo que nós precisamos absorver dia após dia. Cada um de nós tem um propósito. Sim, pode ser que seja por uma centena de vidas. Pode ser que nascemos pelo propósito de uma única vida. Muitas vezes nascemos com o propósito de gerar vidas. E essas vidas com propósito cumprirem aqui os seus objetivos nessa terra. Mas vamos à Bíblia. O livro de Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Que diz assim... 8:28 de Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, eu gostaria muito que você não desviasse os seus ouvidos desta pequena explanação. Irmãos, segundo o propósito, nós somos chamados segundo o propósito. Muitos desistem antes de concluir o propósito. Irmãos, deixa eu deixar uma coisa clara. Sempre disse a vocês e sempre vou continuar dizendo. Para mim, pouco importa se eu estou pregando para 1, para 50, ou para 100, ou para 1000. Não sou eu que tem que ser enaltecido, é Deus. Irmãos, a euforia das pessoas que querem aparecer, você vê hoje, as pessoas querem estar diante do púlpito, as pessoas querem reconhecimento. Irmãos, se nós vivemos por um propósito, e como nosso Senhor já diz, Ele sabe, nós sabemos quais são os pensamentos que Deus tem a respeito de nós, são pensamentos de paz, são pensamentos de prosperidade, mas nada disso vem sem luta, sem peleja. Muitas vezes vamos ter que abrir mão de coisas preciosas por nós, por um propósito. E eu vou dizer isso para vocês, nem todos estão prontos. Até mesmo por isso, muitos não crescem na obra de Deus, porque eles não estão prontos para abrir mão de algo por algo mais importante. Já diz a palavra do Senhor, que aquele que ama a sua esposa, seu marido ou seus filhos, ama mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. Isso foi dado
aos apóstolos, isso foi dado aos seguidores de Jesus. Eles tiveram que abrir mão de seus parentes, de seus filhos, de suas esposas, pela obra. Mas o abrir mão por um propósito não é você ficar assim, eu estou com um pé lá, um pé cá. Não. Quando você abre a mão para Deus por um propósito espiritual, a palavra nos ensina, e foi debaixo de muita meditação e estudo, irmãos, que eu consegui entender isso. As pessoas vivem uma centelha do que Deus tem prometido. Mas uma centelha muito pequena. Porque elas ainda comem em 2 mesas. Você quer viver o que Deus tem para você? Abra mão. Abrir mão por um propósito maior. E não quer dizer que você não ame seus parentes, não quer dizer que você não ame seus pais, não ame seus irmãos, não ame seus filhos. Não quer dizer nada disso. Você pode exatamente continuar amando-os, mas dedicar o seu coração a Cristo. E nem todos, irmãos, nem todos estão preparados para esse propósito. O propósito, ele vai cobrar de nós muito mais, mas muito mais do que nós imaginamos. Mas vamos viver muitas coisas, muitas que jamais imaginamos. Deus vai nos levar a lugares que jamais imaginamos estar para falar dele, não para ser reconhecido, não para ter a sua cara estampada em páginas de internet ou em outdoors, ou estar colocando ali em banners na igreja, olha, hoje teremos a presença do fulano de tal, do pastor tal, da missionária tal. Não. Eu já disse isso uma vez, pela espiritualidade. Menos é mais. Quer colocar alguma coisa no banner? Coloque assim: campanha de busca a Deus. Buscando a presença do Espírito Santo. Se derramando na presença do Senhor Jesus. Não, mas hoje as igrejas ainda preferem colocar e estampar nome de homens e mulheres, sendo que a glória somente é dada a Deus. Assim como Davi me ensinou, sou um verme, povozinho, sou nada diante de Deus. Sei que para Deus, realmente, a minha vida é muito importante para Ele. Mas sei que o propósito que Deus tem conosco é muito maior. E mais uma vez eu digo, não é fácil, nunca foi. Jesus nunca disse que seria. Mas bom é você colocar isso no seu coração. Tenha de bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Medite a respeito disso. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor, irmãos, Shalom. Propósito. Essa palavra tem origem do latim, que significa objetivo, um ideal. Irmãos, quantas vezes nós vemos essa palavra se repetir na Bíblia? Propósito. Algumas pessoas que não toleram nem ouvir essa palavra. Mas nós que somos cristãos, tudo, irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que creem no Senhor. E é uma ligação muito forte entre todos nós. Essa mesma ligação que nos faz parar por alguns momentos e ouvir essas palavras. Pois ao mesmo tempo que vocês estão ouvindo, eu também estou me ouvindo.
E ao mesmo tempo que vocês estão crescendo na palavra, eu também estou crescendo na palavra. E enquanto eu estou adquirindo maturidade com Deus em seus ensinamentos, vocês estão adquirindo maturidade. Não é coincidência. Nunca foi coincidência vocês estarem nesse canal. Nunca foi coincidência vocês me ouvirem. Eu só digo a vocês uma coisa. Assim como, para mim, foi um despertar quando eu entendi que a espiritualidade não é algo apenas bonito de se falar. É algo que tem que ser vivido. É algo que nós precisamos absorver dia após dia. Cada um de nós tem um propósito. Sim, pode ser que seja por uma centena de vidas. Pode ser que nascemos pelo propósito de uma única vida. Muitas vezes nascemos com o propósito de gerar vidas. E essas vidas com propósito cumprirem aqui os seus objetivos nessa terra. Mas vamos à Bíblia. O livro de Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Que diz assim: 8:28 de Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, eu gostaria muito que você não desviasse os seus ouvidos desta pequena explanação. Irmãos, segundo o propósito, nós somos chamados segundo o propósito. Muitos desistem antes de concluir o propósito. Irmãos, deixa eu deixar uma coisa clara. Sempre disse a vocês e sempre vou continuar dizendo. Para mim, pouco importa se eu estou pregando para 1, para 50, ou para 100, ou para 1000. Não sou eu que tem que ser enaltecido, é Deus. Irmãos, a euforia das pessoas que querem aparecer, você vê hoje, as pessoas querem estar diante do púlpito, as pessoas querem reconhecimento. Irmãos, se nós vivemos por um propósito, e como nosso Senhor já diz, Ele sabe, nós sabemos quais são os pensamentos que Deus tem a respeito de nós, são pensamentos de paz, são pensamentos de prosperidade, mas nada disso vem sem luta, sem peleja. Muitas vezes vamos ter que abrir mão de coisas preciosas por nós, por um propósito. E eu vou dizer isso para vocês, nem todos estão prontos. Até mesmo por isso, muitos não crescem na obra de Deus, porque eles não estão prontos para abrir mão de algo por algo mais importante. Já diz a palavra do Senhor que aquele que ama a sua esposa, seu marido ou seus filhos, ama mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. Isso foi dado aos apóstolos, isso foi dado aos seguidores de Jesus. Eles tiveram que abrir mão de seus parentes, de seus filhos, de suas esposas, pela obra. Mas o abrir mão por um propósito não é você ficar assim, eu estou com um pé lá, um pé cá. Não. Quando você abre a mão para Deus por um propósito espiritual, a palavra nos ensina, e foi debaixo de muita meditação e estudo, irmãos, que eu consegui entender isso. As pessoas vivem uma centelha do que Deus tem prometido. Mas uma centelha muito pequena. Porque elas ainda comem em 2 mesas. Você quer viver o que Deus tem para você? Abra mão.
abrir mão por um propósito maior. E não quer dizer que você não ame seus parentes, não quer dizer que você não ame seus pais, não ame seus irmãos, não ame seus filhos. Não quer dizer nada disso. Você pode exatamente continuar amando-os, mas dedicar o seu coração a Cristo. E nem todos, irmãos, nem todos estão preparados para esse propósito. O propósito, ele vai cobrar de nós muito mais, mas muito mais do que nós imaginamos. Mas vamos viver muitas coisas, muitas que jamais imaginamos. Deus vai nos levar a lugares que jamais imaginamos estar, para falar dele, não para ser reconhecido, não para ter a sua cara estampada em páginas de internet ou em outdoors, ou estar colocando ali em banners na igreja: olha, hoje teremos a presença do fulano de tal, do pastor tal, da missionária tal. Não. Eu já disse isso uma vez, pela espiritualidade. Menos é mais. Quer colocar alguma coisa no banner? Coloque assim: campanha de busca a Deus, buscando a presença do Espírito Santo, se derramando na presença do Senhor Jesus. Não, mas hoje as igrejas ainda preferem colocar e estampar nome de homens e mulheres, sendo que a glória somente é dada a Deus. Assim como Davi me ensinou, sou um verme, povozinho, sou nada diante de Deus. Sei que para Deus, realmente, a minha vida é muito importante para Ele. Mas sei que o propósito que Deus tem conosco é muito maior. E mais uma vez eu digo, não é fácil, nunca foi. Jesus nunca disse que seria. Mas bom é você colocar isso no seu coração. Tenha de bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Medite a respeito disso. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.